O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, domingo, dia 13, celebramos o 19º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Jesus, salva-me!" O Senhor logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, não é difícil encontrar um evangelho em que Jesus coloca a dinâmica dele, a dinâmica de Deus, a dinâmica do reino, em relação aos seus discípulos, em relação aos seus apóstolos. Qual é a dinâmica, Padre, então? A dinâmica é fazer com que os discípulos possam começar a remar sozinhos, a construir o reino de Deus um pouco mais sozinhos. Então, por isso que Jesus deixa que a barca com os seus discípulos vá longe. E que eles possam também, sem o Senhor nesse momento, que já vai acontecer isto, quando Jesus se for, que eles possam enfrentar também as coisas do dia a dia. Aqui personificado, expressado nessa tempestade, nesse vento, né? Os discípulos estão com medo, estão aterrorizados por estas realidades que estão acontecendo com o mar. E é isso que acontece mesmo, não é verdade? Quando a gente vai fazer o reino de Deus acontecer, vai acontecer essas realidades do vento, os ventos contrários, às vezes as coisas que vão acontecendo. Mas Jesus vai ao encontro, ele não abandona, ele vai sempre ao encontro. E vai de uma forma muito inesperada hoje, andando sobre a água, ou seja, o Senhor que pode realizar todas as coisas. Jesus é tão perfeito, Deus é tão perfeito, que ele pode estar em qualquer lugar, inclusive em cima de um lugar que é a água, pesada por acaso, mas que afunda, por causa do peso do corpo, mas até nesta impossibilidade de Jesus está ali. Né? E Jesus convida então a esses que estão aí à deriva, estão com medo, convida então na pessoa de Pedro a também fazer essa experiência da perfeição, a também fazer essa experiência de andar sobre as águas, né? De se encontrar com Jesus em outro ambiente, de outro jeito, de uma outra forma. E Pedro vai. O convite é feito, Pedro vai, só que Pedro perde o rumo, Pedro perde a dinâmica de Jesus. Por isso que ele afunda. E mais uma vez, a deriva, afundando, como estavam afundando todos, agora Pedro está afundando sozinho. Jesus estende a mão, puxa Pedro para cima e faz então aquela indagação, aquele questionamento.
Onde está a tua fé? Onde está a intensidade da sua fé? Para você ser o primeiro Papa, para você ser o líder, que você estava lá na barca com medo e agora aqui com medo de novo. Onde está a tua fé? Então a conclusão da dinâmica de Jesus é perguntar para Pedro, onde está a tua fé? Por isso Jesus pode perguntar, está perguntando para nós hoje, onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Onde está a minha fé? Onde está a nossa fé para que esta fé possa ser exercida no nosso dia a dia e para que vençamos todas essas tempestades que vão acontecer no nosso dia a dia na construção do reino de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Magnífico. Então pensa em tudo isso, reza toda essa situação, todo esse evangelho. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e que a Mãe de Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.